quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Muita paz para todos. É motivo de alegria nós estarmos aqui mais uma vez, falando para todos os nossos telespectadores. Pedimos a Deus que nos ilumine, que nos proteja, que nos guie e que a fé seja uma constante em nossas vidas. Meus irmãos e meus amigos, nós vamos falar hoje sobre a desencarnação. O que acontece no velório, o pós-morte e o dia de finados. O que acontece na hora da morte? Qual o destino dos espíritos no outro mundo? É esse assunto que nós vamos falar hoje, baseado no livro Obreiros da Vida Eterna de André Luiz, da Lavra de André Luiz, psicografia de Chico Xavier. Este livro é o 4º livro. Nós sabemos que existe o nosso lar, é uma colônia espiritual que fica no umbral alto, sobre o Rio de Janeiro. E entre o nosso lar e a terra, tem um instituto que fica já na região umbralina, chamada de Casa Transitória Fabiano de Cristo. A diretora desta casa é a irmã Zenóbia. E ela tem interesse de ajudar alguns irmãos que irão desencarnar aqui na Terra, e foi designado uma equipe espiritual, vinda do nosso lar, passando pela Casa Transitória Fabiano de Cristo. A equipe composta pelo irmão Jerônimo, que era o líder da equipe, a enfermeira Luciana, o padre Hipólito e André Luiz. Antes de nós continuarmos, eu quero citar uma pergunta do Livro dos Espíritos. É a pergunta 320. Allan Kardec fez a seguinte pergunta aos espíritos amigos: os espíritos ficam sensibilizados, o lembrarem-se deles aqui na Terra? E os mentores espirituais, muito bondosos, responderam: muito mais do que podeis imaginar. Se são infelizes, essa lembrança serve de lenitivo para eles. Se são felizes, essa lembrança aumenta-lhe a felicidade, a alegria no mundo espiritual. Então, vocês vejam que é muito importante nós nos lembrarmos dos nossos inscritos que já se foram para a espiritualidade. É uma oração que nós fazemos em prol deles, é um pensamento bom que nós emitimos em favor dos nossos irmãos que já partiram para outra dimensão. Então, eles ficarão muito agradecidos a nós essa lembrança. A equipe espiritual, ao chegar no Rio de Janeiro, foi até no interior do Rio, uma cidade interiorana do Rio de Janeiro, a equipe espiritual, composta pelo irmão Jerônimo, o padre Hipólito e a enfermeira Luciana, como também André Luiz, foram diretamente na casa do irmão Dimas. Dimas era espírita, um trabalhador autêntico, um médium extraordinário, um servidor da causa espírita, mas estava moribundo, doente, mais ou menos acima de seus 70 anos de idade. Dimas estava preocupado de desencarnar e deixar órfão seu filho e a sua esposa desprovida de recursos. Então, isso estava fazendo com que Dimas não morresse. Estava doente, mas estava ali retido, preso ao corpo de carne. Então, ao chegar na casa de Dimas, o irmão Jerônimo pediu para que o irmão André Luiz aplicasse um passe em Dimas. E André Luiz pôs a sua destra sobre a cabeça de Dimas e fez uma oração. Nesse momento, o enfermo sentiu-se aliviado, sentiu um bem-estar naquele momento, sentiu uma paz, sentiu-se revigorado e dali partiram para outro. Antes, porém, eu quero citar
Outra pergunta que Allan Kardec fizera aos mentores espirituais, ele perguntou o seguinte, é a pergunta 154, ele perguntou assim, é dolorosa a separação da alma e do corpo? E os mentores responderam, não, quer dizer, morrer não dói. Então, ele diz, continuam dizendo, o corpo quase sempre sofre, mais durante a vida do que no momento da morte. A alma, muitas vezes, não toma parte nenhuma na hora da morte. Vocês vejam que muitas pessoas, ao morrer, elas não sentem que morreram. Elas dormem, entram no torpor, e quando acordam, já estão na espiritualidade. Então, vocês vejam que a morte é muito suave. A pessoa leva uma pancada na cabeça, por exemplo, a pessoa sofre um acidente automobilístico, né, que causa ali a morte, ela muitas vezes nem percebe que morrera. Quando ela vem dar conta, já está no pronto-socorro espiritual, rodeado de médicos, do espaço, de espíritos, de enfermeiros, no espaço infinito, numa colônia lá, muitas vezes rodeado também pelos seus entes queridos, a sua avó, a sua mãe, o seu filho, ou o seu avô, ali presente, para orientá-lo e ajudá-lo na adaptação na sua nova vida espiritual. Ao sair da casa de Dimas, a equipe espiritual foi exatamente na casa do irmão Fábio. Fábio era um trabalhador espírita. Fábio era passista, dedicado à causa, um estudioso, realizava evangelho no lar toda semana com a sua família, com seus filhos, a sua esposa. E a equipe espiritual, ao adentrar a casa de Fábio, ficou até emocionada a equipe. Sabe por quê? Porque encontrou Fábio orientando seus dois filhos, um garoto de 6 anos e outro de 8 anos. A equipe espiritual ficou até feliz, satisfeita, porque era um homem cristão, era um homem que vivia para o Evangelho do Cristo, um trabalhador pela causa do bem, e ele estava preparando seu filho para a possível morte sua. Ele estava preparando seus filhos, dizendo que se chegasse o dia da sua partida, que os filhos não sofressem, não chorassem, que isso era normal, e etc. Ao sair da casa de Fábio, a equipe espiritual visitou a irmã Albina. A irmã Albina estava no seu leito de dor, arrodeada pelas suas 2 filhas, Eunice e Lloyd. Lloyd estava grávida, com 6 meses de gravidez mais ou menos, e estavam todos ali se confabulando, conversando, trocando ideia. E o irmão Jerônimo, intuindo a irmã Albina, inspirando a ela, fez com que ela abrisse o Evangelho exatamente em João, no capítulo 11, onde falava da ressurreição de Lázaro. Ela leu aquela passagem do Novo Testamento e ela diz assim, no final, foi Deus que fez eu ler essa passagem aqui agora, porque eu morrendo, eu sei que ressuscitarei. De forma que ela estava com intuição que iria desencarnar. Ao sair da casa da irmã Albina, a equipe espiritual foi à procura de Joaquim Cavalcante. Olha, Joaquim Cavalcante era um homem católico, um homem religioso, muito bondoso, altamente caridoso. E era um homem de boas condições financeiras, mas, lamentavelmente, a sua família o abandonou. Ele estava numa enfermaria de um hospital como indigente, só que, como ele era caridoso demais, ele estava sendo acompanhado pelo irmão Bonifácio. O irmão Bonifácio era um espírito amigo, benfeitor, que estava ali acompanhando o nosso irmão Joaquim Cavalcante. E a equipe espiritual, ao adentrar na enfermaria do hospital, se deparou com alguns espíritos obsessores que estavam ao lado de outros pacientes na enfermaria, sugando as suas energias. Vocês podem perceber que às vezes tem doente que fica um pouco alucinado, falando coisa por coisa, porque às vezes ele está sendo influenciado por espíritos obsessores, sugando as suas energias vitais.
ali naquele momento. É muito importante toda e qualquer pessoa ter Deus no coração, sempre orar, sempre estar resignado, não se lastimar, não reclamar da vida, porque tudo está de conformidade com a lei de Deus. Deus não desampara nenhum dos seus filhos, nenhum de nós. Todos nós somos amparados por Deus e pelos espíritos protetores, que são os ministros de Deus, que estão a auxiliar todos nós aqui na terra. Ao sair da enfermaria do hospital, a equipe espiritual foi visitar Adelaide. Olha, Adelaide era uma dirigente espírita. Ela estava muito preocupada com a obra que ela tinha realizado, né? Aquela administração da instituição da qual ela dirigia. Ela estava preocupada de desencarnar e a obra morrer. Então, a equipe espiritual, ao chegar na casa de Adelaide, encontrou aquela irmã arrodeada de suas secretárias, de seus assessores, que trabalhavam também na obra, e estava lá o irmão Bezerra de Menezes, zelando por aquela irmã, cuidando daquela criatura, daquela dirigente espírita. Olha, de todos os desencarnados, os desencarnantes, os que tinham melhores condições morais, espirituais, era exatamente Adelaide e Fábio. Os dois já eram, vamos dizer assim, privilegiados, vamos dizer assim, eram seres que já estavam preparados para o desencarne, não deram trabalho aos espíritos benfeitores. Então, quando a equipe espiritual chegou ali no leito, que encontrou Bezerra de Menezes, eles conversaram, trocaram confabulações e bateram papo, sorrindo, todos alegres. E aí, meus amigos, todos foram orientados e durante a noite a equipe espiritual levou aqueles 5 irmãos para a casa transitória Fabiano de Cristo. Primeiro, eles levaram aqueles espíritos à noite, em desdobramento, para a casa de Adelaide, e de lá partiram para o Instituto, o Lar Fabiano de Cristo, que estava no meio, entre o nosso lar e a terra. Então todos foram, vocês observam aí no slide, na figura, que todos que estão ainda reencarnados estão com um fio fluídico saindo de suas cabeças, porque estão ligados ainda ao corpo de carne. E aí todos foram para a casa transitória Fabiano de Cristo, e lá, na casa transitória, todos foram orientados, preparados, receberam passes. No dia seguinte, eles retornaram à Terra, juntamente também com a equipe espiritual, que iniciou o processo de desencarnação. Olha, em todo lugar, em toda parte, existe a mão de Deus. Em toda parte, existe a proteção divina. Em todo lugar, Deus está presente. Ninguém está desamparado, porque Deus nos ama, Deus nos adora, Deus é o nosso Criador. Eu chego a dizer que Deus é o nosso Pai e a nossa Mãe ao mesmo tempo, porque Deus é amor infinito, é amor misericordioso a nosso favor. Então ninguém nunca se sinta desamparado pela proteção divina. Ninguém. Principalmente onde há a dor, onde há o sofrimento, onde há a angústia. Deus está ali presente, representado pelos bons espíritos. Meus irmãos, aprendamos a nos apegar nas mãos de Deus. Procuremos trilhar nos caminhos que Jesus orientou, que Jesus nos ensinou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Procuremos trilhar. Aquele que quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, põe a sua cruz no ombro e carregue.